A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 7, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, com uma abordagem que considere o contexto cultural, religioso e linguístico do texto dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. A análise exegética do Salmo 7, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, exige uma abordagem cuidadosa que considera o contexto cultural, religioso e linguístico em que o Salmo foi escrito. O Salmo 7 é um tefilar, ou seja, oração de súplica atribuída ao rei Davi, inserido na categoria de salmos que clamam por justiça divina contra a injustiça humana. Ele se apresenta como um Shigaion de Davi, uma palavra rara que possivelmente indica um tipo de composição lírica ou meditação intensa. Vamos analisar seus aspectos principais? No judaísmo, os salmos são vistos como expressões profundas da relação entre o ser humano e Deus. Eles refletem uma gama de emoções: alegria, tristeza, confiança, arrependimento e, como no caso do Salmo 7, apelo por justiça divina. No contexto do Tanakh, a Bíblia hebraica, o Salmo 7 reflete a confiança do justo em Deus como juiz supremo. A tradição judaica ensina que Deus é o único verdadeiro juiz e Davi, como autor do Salmo, se apresenta como alguém injustamente acusado e perseguido. Esse tema ressoa com a experiência histórica de Israel, enfrentar adversidades enquanto confia na providência divina. O Salmo pode ser dividido em 4 partes principais. Primeiro, clamor inicial e declaração de inocência, dos versículos 1 a 4. Davi clama a Deus para ser salvo de seus inimigos e declara sua inocência. No judaísmo, a ideia de justiça divina é central. Davi demonstra confiança de que Deus pode discernir seu coração e intenções. Clamor pela justiça divina é a parte 2, dos versículos 5 a 8. O salmista pede que Deus se levante como juiz e traga julgamento sobre as nações. Este apelo reflete a crença judaica na vinda de um dia de juízo universal, onde Deus estabelecerá a verdade. A terceira parte da divisão do Salmo diz respeito à declaração da retidão de Deus, dos versos 9 a 13. Davi reconhece que Deus é um juiz justo, que defende os retos e se ira contra os ímpios. Este tema de Mishpat, justiça, está enraizado na tradição judaica, que enfatiza o equilíbrio entre a misericórdia divina, o Hashmin, e a justiça, Din. A última parte do Salmo fala sobre retribuição divina e confiança final, nos versos de 14 a 17. A parte final é a narrativa de como os ímpios sofrem consequências de suas próprias ações. Esta ideia de medida por medida, midiar que energed midá, é um princípio fundamental no pensamento judaico. Há alguns termos neste salmo que são relevantes. Os 2 primeiros estão após o título do salmo. O primeiro termo é Shigaion. A palavra aparece apenas aqui e em Abacuque 3:1, e há debate sobre o seu significado. Alguns comentaristas, como Rashi, sugerem que pode significar um tipo de lamentação ou meditação poética. O segundo termo é Cush ben Emi, ou seja, Cush, o filho de Emi. O sábio Rashi interpreta que se refere a Shaul, do qual Davi era perseguido, mesmo sendo inocente. Cush pode ser uma metáfora que indica distinção ou singularidade. O terceiro termo está no versículo 1, Adonai Elohai. O uso dos 2 nomes divinos indica a combinação da misericórdia, Adonai, e da justiça, Elohim. O Salmo enfatiza que Deus é justo e que o mal inevitavelmente recairá sobre os ímpios. Isso reflete o princípio da Haksha Prati, da providência divina. O apelo de Davi para que Deus julgue seu coração reflete a ideia judaica de que as ações e intenções do homem são avaliadas por Deus. O conceito de que os ímpios cairão em suas próprias armadilhas é um exemplo da crença em recompensa e punição. O Salmo 7 é usado tradicionalmente como um texto de consolo e força em tempos de perseguição. Ele reflete a confiança de que Deus está sempre atento às ações humanas. Em momentos de introspecção, especialmente durante as Yamim Noraim,
dias terríveis, o salmo é uma lembrança da importância da retidão e de confiar no julgamento divino. Finalizando, o Salmo 7, do ponto de vista judaico tradicional, é uma expressão de confiança no papel de Deus como juiz supremo. Ele reflete os valores da justiça, misericórdia e retribuição, ao mesmo tempo em que serve como um lembrete de que a verdade prevalecerá, independentemente das circunstâncias humanas. Sua mensagem atemporal continua sendo uma fonte de inspiração para os que buscam justiça e proteção divina. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 7 motive cada um de vocês a nos acompanharem nos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 8. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube. Assistam, compartilhem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.